mundo que está aqui, né, presencialmente, para quem está assistindo a gente online também. Obrigada por estarem aqui. Eu sou a Tatiane Mota, sou jornalista e coordenadora de comunicação da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia Abrale. Inclusive, esse painel é organizado pela Abrale também. Estamos aqui, né, então, no segundo dia de programação do Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Temos ainda um dia todo de debates e amanhã também é o nosso último dia. O nosso painel, então, que a gente está aqui para discutir: informação salva vidas, caminhos para as campanhas em saúde. Vivemos a era da tecnologia, em que as informações correm na velocidade da luz. Mas nem sempre essas informações são corretas e chegam ao público de maneira adequada e ao público adequado. Quando falamos sobre comunicação em saúde, precisamos passar uma mensagem assertiva e embasada em pesquisa e referências clínicas. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai falar desse tema. Então, neste painel, nós vamos abordar a importância da definição de estratégias para essa comunicação, em especial no âmbito social e do terceiro setor, para empoderar o paciente e melhorar o acesso ao tratamento do câncer no Brasil. Então, para a gente começar essas discussões, vou apresentar as nossas convidadas. Estamos aqui com a Catarina Rodrigues Pinto. Ela é publicitária, atua no terceiro setor em saúde há 6 anos e é coordenadora de marketing da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, Abrale. Também estamos aqui com a Marisa Menzingen, espero ter acertado seu sobrenome, chefe do Serviço de Comunicação Social do Instituto Nacional de Câncer INCA. Estamos também com a Daniele Oliveira. Ela é formada em Publicidade e Propaganda pela Casper Libero, pós-graduada em Marketing de Serviço pela FAAP e Head de Marketing e Comunicação do AC Camargo Cancer Center. E por último, mas não menos importante, Denise Caruso, que é formada em Publicidade e Propaganda pela Faculdade ESPM, já passou pela Futura MPM Lintas e está desde 1997 na agência Ogilvy Brasil, atualmente como Chief Client Officer. Então, para darmos início às nossas apresentações individuais, Marise, a palavra é sua. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito o convite da Abrale para estar nesse 9º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. E é uma boa oportunidade para a gente falar de um problema tão grave como é a comunicação em saúde. Eu vou fazer uma apresentação breve. Eu sou analista de ciência e tecnologia, sou atualmente chefe da comunicação do INCA e sou formada em publicidade e exerço já, vou dizer, uns bons anos a função de publicitária. Eu vou falar um pouquinho sobre a comunicação de interesse público. Os benefícios concretos da sociedade ou parte dela, manifestação do exercício da cidadania através de ferramentas de comunicação, produção de filme, anúncio, evento, site, blog, cartaz, assessoria de imprensa ou qualquer outro produto de serviço midiático. E, por exemplo, são a comunicação de causa, sensibilização social e promoção de saúde. Na verdade, qualquer peça pode ser uma peça de uma campanha, uma camiseta, um boneco, uma mensagem. Então, não necessariamente grandes agências ou enormes filmes publicitários, claro que atinge um público maior, mas não necessariamente. Tudo contribui para passar uma mensagem, né? Todo esse tipo de peça. A função falando então de campanha de promoção de saúde. Tem a função de disseminar a informação de qualidade para o grande público, que é sempre um grande desafio, ainda mais nos tempos de fake news, tanta informação ruim, errada. Campanhas educativas na área de saúde têm o objetivo de orientar a população divulgando informações para a promoção da saúde e qualidade de vida. É importante que sejam desenvolvidas de uma linguagem simples e acessível e promovam temas relevantes à sociedade, ganhando destaque na mídia e motivando, quando possível, o compartilhamento espontâneo. Isso é muito importante. Se a linguagem não for simples, não for direta, objetiva, ninguém vai compartilhar. Então, é importante que as pessoas entendam que a linguagem tem que ser o mais objetivo possível. Você tem que olhar e falar assim, gente, que interessante, que legal.
vou passar isso para uma amiga, vou passar para alguém da família. Então, é importante que seja bem simples. Ok, vou falar mais perto. Tá. Opa, não está indo. Além de ser um centro de pesquisa, ensino e assistência de referência, o INCA desenvolve ações e programas de prevenção e vigilância do câncer. As campanhas publicitárias desenvolvidas pelo INCA são sempre de utilidade pública, pois somos 100% SUS. Só uma coisa até que eu queria frisar, há pouco tempo, dentre essas informações falsas, né, fake news, algumas pessoas disseram que eram do INCA, houve alguma coisa falando sobre procedimentos médicos que deveriam ser cobrados e assediando os pacientes, não, os acompanhantes, vamos dizer assim. Então, é importante frisar, nossa comunicação é uma comunicação que é no site, é dentro das redes sociais, é dentro do Ministério da Saúde, e não há cobrança de nenhum procedimento médico. São campanhas de prevenção, de manutenção da saúde e de detecção precoce do câncer, tanto para diminuir a sua incidência como para aumentar as chances de cura. Então, essas são as campanhas de promoção de saúde. As campanhas em datas institucionais, o INCA tem 5 datas institucionais. Normalmente a gente faz essas 5 datas e, além disso, em momentos oportunos, direcionadas a um público específico ou à população em geral. Essas campanhas são normalmente de conscientização, ou então são as que utilizam celebridades influenciadores, ou as que abordam fatores de risco, ou detecção precoce, proteção e prevenção e estigma, que eu vou falar no final dessa apresentação. Essa campanha foi do Dia Mundial do Câncer. Ela é uma campanha que o tema veio da UICC, que é a Union for International Cancer Control. E, na verdade, o tema que eles abordaram foi Close the Care Gap. E a gente traduziu livremente como cuidado para todos, que é um princípio do SUS. E para poder todos terem acesso, né, a um tratamento, a uma saúde pública boa. Outras peças. Campanhas com celebridades. É um marketing de influência. Elas geram credibilidade, possuem grande poder de persuasão, trazem visibilidade e interesse da população sobre o tema. Os famosos, nas campanhas do INCA, sempre cedem pela causa, eles cedem a imagem deles. Além dos padrinhos de campanhas que nós temos, de doação de sangue ou do INCA voluntário, os pacientes famosos que oferecem testemunhos na mídia trazem muita visibilidade e aumento de procura pelo tema no site do INCA. Isso é muito interessante. Quando um famoso tem um câncer, por exemplo, e ele torna isso público, as pessoas procuram se informar. Então, a gente, pelo Google Analytics, a gente vê que aumenta a procura por aquele tipo de câncer, por aquele tema. Então, é importante quando a celebridade torna público, porque ela também divulga um olhar assim, de cuidado, de prevenção, de alerta, né, de detecção precoce também. Um exemplo recente é a campanha de conscientização sobre retinoblastoma, lançada pelo Tiago Leifert e Diana Garbin, a partir da doença na própria filha. O intuito dessa iniciativa foi de contribuir para aumentar a possibilidade de um diagnóstico precoce e início de tratamento mais rápido. O INCA também repercutiu essa campanha, vários focos foram de repercussão no Brasil inteiro, a pedido do próprio Tiago. Fizemos um evento num shopping na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e tivemos bastante adesão das pessoas. Então, um espaço muito bom com crianças e com mães, então, através da pediatria do INCA, da chefe de pediatria do INCA. Aqui são exemplos de essa baseada na campanha da UICC também, que é eu sou alguma coisa e vou fazer alguma coisa pela conscientização a respeito do câncer, alguma coisa que eu possa fazer. No caso aqui é o Márcio Killing e Daniela Saraíba. Temos também o Carlinhos de Jesus e a Ana Botafogo, mas, na verdade, a gente também usou pessoas anônimas. Usamos pessoas internas do INCA, numa campanha interna, e também anônimos, né? Eu sou cozinheira e vou fazer uma alimentação mais saudável, eu sou pai e vou passear no parque com meu filho, andar de bicicleta com meu filho. Tudo que você pode fazer para amenizar, para se proteger do câncer.
Alô, galera, eu sou Carlinhos de Jesus e eu vou assumir um compromisso com a vida. Há 20 anos foi criado o Dia Mundial do Câncer e essa data é para lembrarmos que juntos podemos fazer a diferença. Acesse o site www.inca.gov.br. Fiquem ligados. E também da Ana Botafogo. Olá, eu sou Ana Botafogo e hoje estou aqui para apoiar o Dia Mundial do Câncer. Nessa data, não importa quem você seja, mas você tem como agir na prevenção e no controle do câncer. Quer saber mais? Vai lá no site www.inca.gov.br. Estamos esperando você. Bom, aqui são campanhas relacionadas agora a fatores de risco e o público-alvo é o público adulto, né? Então, a sensação de tabagismo aqui nessa primeira peça, né? Essas duas peças foram feitas com parceria com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. E aqui, na primeira, nós temos uma timeline com os benefícios que a pessoa adquire quando para de fumar, desde as primeiras 2 horas, ao primeiro dia, primeiro mês, 1 ano, a timeline vai até 1 ano, porque às vezes a pessoa pensa, já fuma tanto tempo, já fuma 30 anos, não adianta mais parar. Sempre é bom que pare, sempre há um benefício a ser ganho. Então, ali a gente estimula a pessoa a parar de fumar. O mote até dessa campanha foi parar de fumar é uma vitória, comprometa-se com você mesmo, porque não adianta você prometer para os outros e não estar totalmente convencido disso, né, de que vai parar de fumar. A outra peça mostra substâncias nocivas que existem no cigarro, que a gente nem imagina, tipo arsênico, naftalina e outras coisas mais. O quanto faz mal para o nosso organismo. Outra campanha de prevenção e cessação do tabagismo, fatores de risco também, já essa direcionada ao público jovem, que é o narguilé. O narguilé virou uma moda, né? Pelo seu caráter social, né, de juntar pessoas em torno do narguilé, ele ficou muito difundido com jovens, algumas casas são exclusivas, inclusive disso, para fumar narguilé, e me chocou saber que uma sessão de narguilé poderia ser o equivalente a fumar 100 cigarros. Até, na verdade, no texto até fala, pode chegar até 200, dependendo do tempo da sessão. Então, a imagem foi para chocar mesmo, né? Porque a gente pensa, não, leva uma aguinha ali, dilui, não faz mal, e não é bem assim. Outra também, direcionada ao público jovem, a gente foca muito o público jovem no tabagismo, porque é ali que se inicia o hábito de fumar. Então, assim, a gente tenta pegar o jovem, quanto mais jovem é melhor, antes de iniciar o tabagismo, porque depois é mais difícil para parar. Então, não deixe o tabaco tirar seu fôlego, escolha a saúde, não o tabaco, foi um dos temas também com o narguilé, também com a OPAS, e o outro é Em Que Mundo Você Vive, Não Fumar é a Melhor Escolha, voltados para esse público. E esse, então, nem se fala, né, gente? Os dispositivos eletrônicos de fumar, que é vendido como uma alternativa ao cigarro, na verdade não é, ele tem substâncias tóxicas, ele pode levar à dependência, ele causa muito mal à saúde, mas ele tem uma glamorização, como o cigarro teve antigamente, quando o cigarro era considerado chique, bacana, cool, fumar, e hoje em dia são os dispositivos eletrônicos para fumar. Então, direcionado bem ao público jovem, apesar de ser proibido a venda no Brasil, ele é vendido, as pessoas encontram em festas, em bares, em eventos, ele sendo vendido. Então, não se deixe enganar pelas novidades, dispositivos eletrônicos para fumar também matam, e nenhum deles é seguro. Tentando alcançar, mostrando nessa imagem feia, né? O cinzeiro com cigarro, mesmo quem fuma tem um pouco de ojeriza aquilo, então misturando com aquilo para não despertar vontade mesmo. Tem isso, a gente tem que fazer uma campanha de tabagismo, porém não despertar os gatilhos, não despertar, por exemplo, a gente não usa fumaça de cigarro nas nossas campanhas, porque a intenção é justamente não a pessoa que já tem uma propensão, ela não vai, ai, que vontade de voltar a fumar ou que vontade de experimentar.
Então tem que colocar como uma coisa que cause náusea até. Na verdade, esse aqui são 8 capítulos. Esse é um formato diferente, um formato em história em quadrinho. Ele faz parte do tratamento do fumante, que é oferecido pelo SUS. Vou passar aqui para ele. Olha. Já era noite na cidade Paraíso. Esta é a Dona Y, uma pessoa normal que, como tantas outras, já tentou largar o cigarro. Será que ela achou uma alternativa? Dona Y, nos vemos novamente. Você tenta, mas não consegue se livrar de mim. Ué, mãe, fumando de novo? Você não tinha parado? Tinha. Já tem uma semana que eu não fumo cigarro. Esse aqui é cigarro de palha, natural, e não faz mal. Ela acredita nisso. É assim que eu gosto. Você tá esperando essa fumaça nojenta? Acha que não faz mal? Qualquer tabaco faz mal. Não escuta esse moleque. O que ele sabe? Mãe, quando você fuma, todo mundo que tá no mesmo lugar fuma junto. Nesse ponto, até que ele tem razão. Sem contar que eu vou ficar fedendo cigarro. Que maravilha! As substâncias tóxicas do tabaco causam câncer, enfisema pulmonar, infarto e derrame nos fumantes e nas pessoas à sua volta. Crianças são as mais afetadas e podem ter tosse, chiados no peito, infecções de ouvido e desenvolver asma. As substâncias presentes na fumaça e no vapor de produtos do tabaco também ficam em móveis, carpetes, cortinas e outros objetos, formando compostos tóxicos e cancerígenos. Vamos, Dona Y, fuma mais um pouquinho. Só mais umas tragadinhas. Ah, tá bom, filho. Acho que dá pra aguentar até amanhã. Já vi tudo. Mãe, que tal largar pra sempre? Tem razão, filho. Pode jogar tudo fora. Pelo menos joga a guimba no chão, né? Eu te amo, mamãe. Sem graça. Tabagismo. Bom, vamos falar sobre o Outubro Rosa, que está aí quase que chegando, né? É um movimento internacional de conscientização para o controle de câncer de mama. O INCA participa desde 2010 com campanhas informativas sobre os fatores protetores e detecção precoce do câncer de mama. Aqui algumas campanhas, vamos falar sobre isso, porque é aquilo que a gente sempre escuta, né? Não vamos falar, não diga essa palavra, não fale de câncer. E nessa campanha a gente abordou, junto com o Ministério da Saúde, a gente abordou justamente, vamos falar sim, vamos trazer esse assunto. Aqui tem outra campanha, conscientização também, detecção precoce. A gente vai mais na detecção precoce no câncer de mama, em algumas a gente vai de prevenção também, mas a gente abrange outros tipos de câncer, quando a gente vai mais na prevenção. E aqui, no caso, a detecção precoce. Nessas peças aqui, como na que vai vir a seguir, a gente elenca os sinais de alerta, que seriam sinais de que nódulo ou um caroço duro, mudanças da pele da mama, alterações de mamilo, enfim. Eu cuido da minha saúde todos os dias e você. Quando o câncer de mama é descoberto no início, há mais chances de cura. É uma campanha de conscientização. Aqui já é mais abrangendo vários tipos de câncer. E essa campanha nós conseguimos, é muito difícil, a gente não tem verba de veiculação. Então, a gente depende muito dos parceiros, né? Aliás, parceria é tudo, parceria é vida. Porque se a gente não tem braço, não tem perna para alcançar, a celebridade que tem o seu público, ela leva a informação para os seus públicos, ela normalmente tem uma rede grande, tem muitos seguidores, ou então instituições que por exemplo, estação de metrô ou de trem, enfim, onde tem muito público. E essa foi, por exemplo, no metrô. Então, essa foi para população. Câncer dá para prevenir? Agora, sim, dá para prevenir. Aí foram várias peças, né? O que você pode fazer? Atividade física pode prevenir pelo menos 12 tipos de câncer. Agora você sabe, sempre esse mote. Dá para prevenir? Agora você sabe. A gente mostrando sempre, no caso, esse ser fisicamente ativo e o outro evitar carne processada. Agora você sabe. Essa a gente conseguiu alcançar um público, mesmo sem pagar a veiculação, mas a gente conseguiu com parceria. Câncer, dá para prevenir?
O INCA vem aqui te contar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, evitar o consumo de bebida alcoólica diminui o número de casos e mortes por câncer. Celebre com saúde. Qualquer dose de álcool aumenta o risco de câncer. Quanto maior a quantidade, maior o risco. Se você é profissional de saúde, aproveite qualquer contato para informar sobre a prevenção do câncer. Sua participação é importante para a mudança de hábitos da população. Dá para prevenir. Espalhe essa notícia. Bom, e por último eu vou falar sobre o estigma do câncer, que eu acho um assunto muito interessante, um assunto que precisa realmente ser abordado, né? Desmistificar que o câncer é uma doença inevitavelmente fatal, contagiosa e que não existe maneiras de prevenir ou tratamento eficazes. A queda do cabelo ocasionada pela quimioterapia, por exemplo, pode levar o indivíduo a ser reconhecido na rua como um paciente oncológico e receber olhares de piedade. Tudo que um paciente oncológico não precisa é de piedade nesse sentido de, coitadinho. Não, na verdade, o que a gente pode fazer é dar a mão, estar presente, não abandonar, não pensar que aquela pessoa, olha, ela agora está com câncer, vai morrer. Não, ela não necessariamente vai morrer, até porque os tratamentos estão cada vez melhores, então a chance de cura cada vez é maior. Todos não digo, mas muitos teremos câncer, então, porque cada vez estamos vivendo mais, né? A longevidade está maior no Brasil, então, em vez de piedade, de coitadinho, pega a mão dessa pessoa, leva ela para ver um cineminha, para se distrair um pouco, dá uma risada junto. A pessoa pode passar a evitar esses lugares, se afastando dos seus papéis sociais, de relacionamento com outras pessoas e abrindo mão de projetos. Simplesmente abandonando até o tratamento, pode ficar deprimido. Então, é isso. Essa campanha é uma campanha de 2017, ela é um pouco antiga, mas eu trouxe porque eu acho que ela tem uma relevância muito grande. Ela foi do Dia Mundial do Câncer, junto nós estávamos trabalhando também com a informação, informação é importante para a prevenção, informação correta. Essa também. E aqui também, o câncer não pode acabar, não com a vontade de viver, nem com a amizade, nem com a solidariedade. E aqui temos um filme para finalizar. Na hora em que a gente recebe a notícia, dá medo. Dá medo de ficar sozinho, medo de que as pessoas se afastem, medo de não poder fazer tudo o que a gente ainda quer fazer. Dá vontade de ficar quieto, da tristeza, dá vontade de chorar o dia inteiro, de gritar, de brigar, de desistir, de se entregar. Mas aí dá um orgulho dos amigos, da força da família e dá vontade de reagir, de continuar. Dá vontade de ficar mais forte, dá vontade de falar: ei, eu tô aqui, sou eu não sou uma doença. Dá coragem para acreditar, dá vontade de viver. O paciente com câncer tem tratamento. Faça exames preventivos, mantenha uma alimentação saudável e pratique atividades físicas. Ministério da Saúde. Obrigada, era isso. Obrigada, gente. Obrigada, Marise. Então, para a gente continuar, agora então, Catarina, por favor. Bom dia a todos. Eu sou Catarina Rodrigues Pinto, como a Tati comentou, eu sou coordenadora de marketing da Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, e hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre as campanhas que a gente realiza. Então, como o nome da nossa palestra diz aqui, né, informação salva vidas, e a resposta é sim, informação salva vidas. Mas para isso a gente precisa de planejamento, a gente precisa alcançar o público correto, no momento certo, né, na hora certa. Então eu trouxe aqui para vocês uma frase do Philip Kotler: a coisa mais importante é prever para onde os seus clientes vão e parar na frente deles. Philip Kotler é um dos pais do marketing, né, conhecido mundialmente, tem vários livros publicados. E o que ele quer dizer com esse livro, né, com essa frase? Que a gente precisa estar onde os nossos clientes estão.
Então, na Abrale, quem são os nossos clientes, né? Entre aspas, porque a gente não está trabalhando com produto, a gente não está vendendo alguma coisa, mas são, de certa forma, os nossos clientes, o nosso público-alvo de trabalho, que são os pacientes, os familiares, também os profissionais da área da saúde, médicos, e a população em geral, porque a gente também fala com esse público, né? Então, a gente divide... a gente precisa dividir o público, fazer uma campanha direcionada para cada um deles. A gente não pode ter uma mensagem genérica para todos eles, né? E a gente precisa se posicionar corretamente na frente do nosso público, aonde ele está. Então, aqui eu trouxe para vocês como que a gente trabalha o planejamento de campanhas na Abrale. Tudo é feito com base em pesquisa. Na boa parte das campanhas, a gente consegue trabalhar aí com jornada dos pacientes. Então, hoje, o nosso público são pacientes de cânceres do sangue, então, leucemias, linfomas, mieloma múltiplo, síndrome mielodisplásica, mielofibrose. A gente também trabalha algumas doenças do sangue, como anemia plásica, PTI. E aí, a gente faz jornada com esses pacientes. Então, a gente faz pesquisa, procura entender se eles já tinham ouvido falar na doença ou não, quais foram os principais sintomas que eles tiveram, qual médico que eles buscaram no primeiro atendimento, depois disso, como foi o tempo até o diagnóstico, quais os tratamentos que ele realizou, como que está sendo a qualidade de vida, como que a qualidade de vida foi impactada. Então, como a Marise falou, o paciente às vezes perde a vontade de sair, perde a vontade de se relacionar, tanto com amigos, como sexualmente, com parceiros. Então, a gente procura entender tudo isso, como que é essa jornada, como que esse paciente está passando ali pelo câncer e atuar em cada um desses pontos, né? Então, a gente divide as nossas campanhas por esses públicos, e não só com pacientes, a gente também faz pesquisa com médicos, procura entender quais são as dificuldades dos médicos na atenção básica de saúde, na atenção especializada de saúde, como que a gente pode ajudá-los. E aí a gente trabalha esses 3 públicos principais. Então, pacientes e familiares, que é o nosso principal foco de atuação, médicos e profissionais da saúde, e público em geral, que a gente chama de awareness, né, para fazer essa conscientização da população como um todo. A gente trabalha bastante esse público, nas nossas pesquisas também aparece um índice de conhecimento baixo sobre as doenças, então a gente trabalha ano a ano para melhorar isso, mas a gente sabe que a gente está falando de leucemias, de linfomas, e às vezes as pessoas ainda não conhecem, não têm o mesmo conhecimento como câncer de mama e outros cânceres sólidos. Então a gente precisa sim falar para a população em geral os principais sinais e sintomas das doenças que a gente trabalha, né? Então, esses são os 3 principais públicos hoje que a gente divide nas nossas campanhas. E aí, para não ficar só na teoria, eu trouxe aqui na prática uma campanha que a gente fez de Fevereiro Laranja, que é a conscientização das leucemias. A partir de uma lei estadual que instituiu aqui em São Paulo fevereiro como mês de conscientização para as leucemias, a gente adotou esse mês no nosso calendário oficial, e agora todos os anos a gente trabalha, e a gente percebeu que a partir da nossa campanha, apesar de ter sido uma lei aqui no estado de São Paulo, a gente percebeu que isso se alastrou a nível Brasil. Então, o Brasil inteiro, associações de outros estados começaram a atuar também ali em Fevereiro Laranja, e aí aqui dividido pelo público, como eu mostrei, como que a gente atua. Então, para pacientes e familiares, a gente tem vários canais. Então, a gente trabalha com material impresso, com material digital. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de manual impresso que a gente distribui para os pacientes e familiares direto ali na assistência de saúde. Então, a gente tem representantes regionais que visitam hospitais, visitam casas de apoio, entregam esses materiais direto ali na mão dos pacientes, no ambulatório de hematologia. A gente tem TV Abrale, que é conteúdo semanal, toda quinta-feira às 19 horas no YouTube. A gente tem podcast, toda terça-feira também, à noite, a gente publica. Matéria na revista Abrale, a gente publica várias, pelo menos 2 por semana, com um acesso super alto. Campanhas nas nossas redes sociais, e a gente está em todas elas, então a gente tenta alcançar os pacientes de todas as formas. A gente sabe que as nossas doenças, a gente tem pacientes de idade menor, que está ali no TikTok, a gente tem pacientes mais idosos, que está ali no Facebook, então a gente tenta estar em todas as redes. E também lives a gente costuma fazer.
Ali no centro, a gente tem uma lâmina, então um exemplo de lâmina que a gente entrega impressa ali para os médicos e profissionais da saúde, da atenção básica, e explicando um pouquinho sobre quais são os principais sintomas, com uma linguagem médica, uma linguagem mais técnica e direcionada. Quando aparecer um paciente de leucemia, de linfoma, ali para ele, quais são as principais alterações clínicas que ele precisa desconfiar, quais são as principais alterações num exame que ele precisa desconfiar. E, para público em geral, a gente trabalhou ali com a Dayana Garbin, ela tinha já trazido a público o diagnóstico da filha dela, de retinoblastoma, então estava bem sensibilizada com a causa do câncer, e ela está sempre participando das nossas campanhas. A mesma coisa se aplica para... A gente fez ali uma divulgação no metrô, então a gente buscou também parceria com os transportes públicos de São Paulo, tanto metrô quanto ônibus, CPTM, e aí a gente alcançou bastante público também. E assessoria de imprensa, que é um ponto muito importante. Então, a gente sai na mídia com bastante relevância, a gente tem uma frequência grande de divulgação na mídia, e é uma forma importante da gente alcançar o público geral. Então, aqui é um exemplo, né, de uma campanha, os 3 públicos, como que a gente atuou. Aqui, um outro exemplo de resultado de planejamento. Eu trouxe um post que a gente fez na campanha de linfoma mais recente, agora em agosto de 2022. A gente também trabalha um calendário colorido aí, então é Agosto Verde Claro, campanha de conscientização sobre os linfomas. A gente fez um post com uma pergunta que aparece muito nas jornadas. Então, a gente percebe que é frequente os pacientes se questionarem: por que eu? Será que eu fiz alguma coisa para causar esse câncer? Será que tinha algum fator de risco e eu não estava sabendo? Então, a gente foi lá e fez um post para esclarecer essa dúvida que é frequente na jornada, e o resultado vem. Então, a gente teve quase 17 mil pessoas alcançadas de forma orgânica só nesse post, quase 600 compartilhamentos ali, mais de 1.250 curtidas, isso só nesse post. Então, na campanha geral de Agosto Verde Claro, toda feita com base em pesquisa, a gente alcançou mais de 240 mil pessoas e engajamos mais de 23 mil, tudo de forma orgânica. Aqui um outro exemplo que eu trouxe, com base, né, em planejamento, em pesquisa, entendendo a jornada dos pacientes, a gente percebe que os pacientes eles querem se ver nos materiais, eles querem se identificar. Então, a gente faz ensaio fotográfico com os pacientes da Abrale todo ano ou uma vez a cada 2 anos. Então, todos os nossos materiais, se vocês olharem nas nossas redes, receberem algum material impresso, vocês vão ver que eles estão sempre lá. São pacientes reais que cedem a imagem deles para estampar os nossos materiais, e isso gera uma identificação. Então, se eu sou um paciente, estou ali no ambulatório, acabei de receber um diagnóstico, eu recebo uma revista com fotos de outros pacientes, vejo como eles estão. Tudo isso gera uma conexão com o nosso público e a gente consegue um resultado muito melhor com as nossas campanhas, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de linfoma em verde e de leucemia em laranja, de materiais que a gente usa pacientes reais. Aqui eu trouxe TV Abrale, que eu comentei anteriormente, né, que a gente tem episódios todas as quintas-feiras, às 19 horas. A TV Abrale é um case de sucesso, porque a gente, nessa linha, né, de que o paciente quer se ver, quer estar representado, a gente, em 2017, entendeu que seria legal a gente ter um canal no YouTube em que pacientes fossem entrevistadores. Então, a gente não tem jornalistas ou pessoas que não são diretamente relacionadas com a causa entrevistando ali os profissionais da saúde, os médicos e até mesmo outros pacientes. A gente coloca o próprio paciente ali na posição de entrevistador. Claro que a gente faz ali um casting, né? A gente procura um paciente que fala bem, que tem boa dicção, tem boa desenvoltura na frente da câmera, mas são sempre pacientes. E aí a gente trabalha em sistema de temporada, então cada temporada tem ali 12, 15 episódios, e desde 2017 a gente já publicou mais de 268 vídeos. Hoje a nossa playlist está com quase 5 milhões de visualizações na TV Abrale, e a gente está com 93 mil inscritos no canal. A gente está quase ganhando a plaquinha de 100 mil inscritos do YouTube. Hoje a Abrale é a ONG na saúde com mais inscritos do YouTube. E aqui eu trouxe um vídeo da TV Abrale para vocês verem, que é o nosso vídeo com mais visualizações, tem mais de 1 milhão de visualizações, que é o vídeo sobre graviola.
Então, a gente realmente vive um mundo agora, nesse momento, de muita fake news, de muita informação incorreta, e o YouTube é uma das fontes de informação de fake news. A gente tem muita inverdade no YouTube. Então, uma das inverdades que rola muito nas redes sociais é que graviola cura o câncer. E isso é uma mentira. Então, a gente criou esse vídeo para desmistificar isso. Claro que frutas, legumes e verduras, uma alimentação natural, ajuda muito no processo do tratamento, mas não cura o paciente da doença. Então, esse vídeo já passou de 1 milhão de visualizações. Estou aqui no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, com a nutricionista oncológica, a doutora Heloísa Moulatlete, para falar sobre mitos e verdades da graviola. Roda a vinheta aí. A Itaciara é paciente de leucemia e participou de uma temporada aí da TV Abrale em 2018. Então, só para vocês verem a entradinha como muito funcionava. Obrigada, né? Muito bem-vinda à nossa TV. E aqui, um geral sobre o alcance das nossas campanhas. Então, seguindo na linha, né, de campanhas de conscientização para toda a saúde, a gente tem 2 cases de sucesso, que são as campanhas de doação de sangue e a campanha Vá de Lenço. A campanha Vá de Lenço também acontece desde 2017, atrelada ao Dia Mundial do Câncer, que é 4 de fevereiro. É uma data logo no começo do ano, então a gente conseguiu aproveitar aí, passou janeiro, férias, pronto, já pega o pessoal para falar sobre esse tema. E aí a gente entendeu que o lenço era um dos objetos que tinha um significado com relação ao câncer. Então, a gente trouxe essa questão de Vá de Lenço em homenagem aos pacientes e também sobre conscientização. Então, a nossa ideia com essa campanha é que toda a população brasileira coloque um lenço na cabeça no dia 4 de fevereiro, mostrando que tem ali conscientização, que conhece os fatores de risco do câncer, que apoia os pacientes nessa luta e que não fica, né, no estigma, que não fica falando, aquela doença. Não, vamos falar sobre câncer. Então, por isso que a gente trouxe essa campanha. E aí eu coloquei um exemplo ali, que em 2020 a gente fez uma cabine na Paulista. E até por conta das pessoas não quererem falar sobre o câncer, se a gente chega na Paulista e fala, vem aqui, vamos falar sobre câncer, ninguém quer falar. Então, a gente foi lá e fez uma cabine escrito, venha descobrir seu futuro. Colocamos uma pessoa que lia tarô ali na frente para ficar chamando as pessoas para entrar dentro dessa cabine. E quando a pessoa entrava lá dentro, ela estava descobrindo sobre o futuro dela, mas sobre como pode ser melhor, como ela pode ter mais qualidade de vida nesse futuro. E aí, lá dentro, a gente falava sobre o Dia Mundial do Câncer, sobre fatores de risco, fazia um quiz ali, uma brincadeira. Então, ali a gente alcançou 500 pessoas, passaram pela nossa cabine naquele dia, que a gente conseguiu impactar diretamente, mas nas redes sociais, com o apoio dos famosos, ali uma foto do Lázaro Ramos segurando um lenço pelo Dia Mundial do Câncer, mas a gente teve muitos mais famosos nessa campanha, a gente alcançou mais de 60 milhões de pessoas, potencialmente, né, nessa campanha. E outra campanha forte que a gente tem, que eu mencionei, é a doação de sangue. Então, a gente sempre procura parceria com famosos também. A gente realiza press kit, manda para eles, a participação deles é voluntária. E aí, sempre manda uma camisetinha, um lenço, alguma coisa que eles possam postar ali. E eles são muito receptivos sempre com as nossas campanhas. Então, aqui é a nossa campanha mais recente de doação de sangue. Esse é o Thales Bretas participando. E a gente fez um grafite também sobre doação de sangue ali em Pinheiros, perto da estação de Pinheiros da linha 4 do metrô. Esse grafite tem mais de 80 metros quadrados, dá para ver de longe, tanto da CPTM quanto de carro, se estiver passando de ônibus, e é uma mensagem que vai ficar ali de forma perene. Então, a gente sempre está tentando inovar para levar a nossa mensagem. E aí, de forma geral, com todas as nossas campanhas por ano, a gente tem um potencial de alcance de mais de 100 milhões de pessoas, tá? Contando assessoria de imprensa, contando tudo. E aqui, para fechar, acho que ninguém alcança seus objetivos sozinho, então eu trouxe um retrato da nossa equipe na Abrale. A gente tem um departamento de marketing, que a gente lidera aí os objetivos, aonde a gente quer chegar, qual mensagem a gente quer passar, as meninas da comunicação, que determinam qual vai ser a mensagem, e o pessoal da criação, que ilustra de forma tão bonita os materiais que a gente cria, né?
Então, a gente emprega todos os dias 100% de esforço, onde houver 1% de chance em todos os nossos materiais e campanhas. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Obrigada, Catarina. Que orgulho, né, da Abrale fazer parte. Então, continuando aqui, por favor, Daniele, com você. Bom dia, pessoal. Um orgulho muito grande estar aqui falando sobre como que o AC Camargo influencia, né, e como as campanhas influenciam na questão da prevenção dos problemas oncológicos. Aqui a gente vai falar um pouquinho, né, de quem é o AC Camargo, caso alguém não conheça. O AC Camargo foi fundado pela dona Carmen e pelo Dr. Antônio Prudente, e eles se tornaram um casal em função disso, né? E diziam que eles não tiveram um filho no relacionamento deles, exceto um filho de concreto. Qual o ponto para a gente trazer aqui, né? Importante. O AC Camargo já nasceu de uma iniciativa da sociedade, né? Ele nasceu de uma iniciativa de fundraising. Aqui, a gente é hoje considerado o único Cancer Center da América Latina. Aqui a gente consegue trazer a quantidade das nossas unidades. A gente é composto hoje, né, uma instituição, um Cancer Center focado no tratamento oncológico, então a gente não acaba atendendo nada que não seja relacionado às questões oncológicas. A gente tem 12 CRs, né, então a especialização da especialização, então a gente tem 12 centros de referências que tratam, focados em cada um dos tipos de tumores, e somos compostos por 5.000 profissionais especializados em vidas. Quis compartilhar aqui um pouquinho com vocês o nosso NPS. Esse NPS é do ano passado, então a gente se orgulha também de ver que os nossos pacientes se sentem bem atendidos por nós do AC Camargo. E aí, em que contexto que o AC Camargo vem, né, e em que contexto que o marketing traz, se responsabiliza por trazer informação e fazer com que esse diagnóstico seja feito o mais precoce possível. Quando a gente fala do contexto oncológico hoje no país, os dados que apontam são, né, a gente tem 625.000 novos casos por ano no Brasil, a previsão disso é até 2070. A previsão é que 1 em cada 5 pessoas vão desenvolver algum tipo de câncer durante a vida. 52% dos novos casos serão em homens e 44% da população será idosa, o que aumenta a chance de incidência de problemas oncológicos. Quando a gente olha as características da população, a gente claramente enxerga uma inversão da pirâmide, né? Então, se a gente olhar aqui no quadro da esquerda, a gente tinha um país mais jovem, a gente está caminhando para ser um país mais velho, e com isso a gente sabe que vem aí os desafios das patologias, dentre elas as oncológicas. Eu trouxe aqui também para dividir com vocês um pouco de como a gente do AC Camargo encara essa questão oncológica, né? A gente sabe de toda o estigma, como foi falado anteriormente, a gente sabe do baque que é para o paciente, mas o AC Camargo resolveu olhar para essa questão oncológica de uma forma diferente, de uma forma mais otimista possível, né? Não é à toa que o nosso logo é um sorriso, né? Então é esse clima que os nossos pacientes encontram quando entram na instituição. É um clima de acolhimento, é um clima de esperança, é um clima de otimismo. Então eu vou passar o vídeo aqui para poder compartilhar com vocês como é que a gente procura falar sobre câncer no AC Camargo.
câncer não é um signo, não é sinal, muito menos destino. O câncer é uma doença, e doenças devem ser tratadas, compreendidas, superadas. Elas fazem parte da vida, mas só parte. A vida é maior do que elas. O câncer não nos assusta, ele nos desafia. E porque nos desafia, ele nos interessa e nos motiva. O câncer nos une no estudo, na pesquisa, na tecnologia, nas descobertas. Nos une em cada avanço e em cada vitória, e são muitas, cada dia mais. O AC Camargo se orgulha de ser o primeiro genuíno Cancer Center do Brasil, que reúne grandes especialistas, médicos, pesquisadores, profissionais de saúde, unidos em torno de cada paciente, de cada família. Cada caso é uma história única e uma oportunidade única de vitória. O câncer não nos assusta, ele nos une, somando aprendizados, multiplicando oportunidades, oportunidades de vitória, oportunidades de vida. AC Camargo Cancer Center, especializado em vida. Responsável técnica doutora Raquel M. Bussolotti, CRM SP 77005. Esse é o nosso posicionamento, né, que a gente reviu aí a necessidade. Com a pandemia, muita coisa mudou, hábitos mudaram, comportamento mudou. Como é que a marca precisava se adequar a esse novo momento populacional, né, do mundo aí, aonde as necessidades não estavam mais no topo da pirâmide, aonde a gente voltou a entender que o importante é ter saúde, é ter casa, é ter emprego e ter uma boa alimentação. Então, essa é a nossa forma de encarar a questão oncológica. E aqui eu trouxe um case para dividir com vocês de como a comunicação, sim, e a campanha interfere no diagnóstico e no tratamento oncológico. Então, a gente vai trazer aqui, o nome da nossa campanha chama Atendimento Oncológico Protegido. Ela surgiu em função da pandemia, né? Acho que todo mundo lembra aqui, super recente. Qual era a mensagem principal, né, que era dada? Então, a nossa mensagem principal era fique em casa, né? Então, por motivos óbvios e por sobrecarga do sistema de saúde, a indicação é para que as pessoas permanecessem em casa, né? Só saíssem de casa em casos de extrema urgência. E isso teve um impacto no paciente oncológico, né? Então, a gente vai trazer aqui, está passando? Sim. Os sintomas do fique em casa, né? O que aconteceu por causa desse fique em casa com o paciente oncológico. Os hospitais estavam lotados, a gente sofreu aí, né? A gente, como sociedade, falta de profissionais capacitados, interrupções de tratamento e a queda na investigação. Tá claro que a mensagem, para a grande maioria, precisava ser essa, até para que a gente conseguisse lidar com a pandemia da melhor forma possível, mas a gente entende que a mensagem para o paciente oncológico deveria ser: fique em casa se você não tiver câncer, né? Não interrompa o seu tratamento. E por isso a gente começou a falar da importância do atendimento oncológico protegido. Quando a pandemia começou e o lockdown, a gente conseguiu perceber numericamente esse impacto nas questões de diagnóstico e tratamento oncológico. Então, a gente teve 60% de queda de novos pacientes no AC Camargo nos 2 primeiros meses. A gente teve 52% de queda nos pacientes atendidos, 39% de redução de diagnóstico e 50% de redução com diagnósticos de maior incidência em todo o Brasil. O que isso quer dizer? As pessoas postergaram, né, exames preventivos, consultas preventivas, mesmo tendo algum tipo de sinal e sintoma. E o AC Camargo começou a sentir isso não só dentro da instituição,
mas a nossa área de pesquisa também e a troca que a gente tem com outras instituições oncológicas, trazendo o início de um diagnóstico muito mais frequente em estadios avançados de oncologia, né? Quando antes da pandemia a gente era normal a gente ter alguns diagnósticos precoces. Então, a gente, com o objetivo de falar para o nosso paciente primeiro e depois trazer para a sociedade, a gente trouxe a questão do atendimento oncológico protegido, que nada mais é que um fluxo protegido para atender o paciente de oncologia. Então, o AC Camargo atendeu, sim, pacientes de Covid durante a pandemia, desde que eles fossem oncológicos, né? Então, tem o Covid em paciente oncológico, em tratamento, tem um protocolo completamente diferente de um paciente que não é oncológico. Ainda assim, a gente tinha um fluxo separado, né, para esse paciente. Ou seja, eu só atendia paciente oncológico e os pacientes oncológicos com Covid estavam separados, né? O que fazia com que o paciente oncológico sem Covid, muitas vezes imunodeprimido, pudesse transitar com mais segurança pelo AC Camargo do que por um hospital geral. E aí a gente entendeu que, além de fazer esse trabalho com os nossos pacientes, a gente precisava fazer esse trabalho para a sociedade, né? E essa era um desafio, era um dever do AC Camargo, né? O AC Camargo, como eu falei lá no começo, nasceu da sociedade. A gente costuma dizer internamente que a sociedade continua sendo o nosso maior acionista. E aqui a gente foi começando, no momento onde as pessoas estavam no auge da Covid, a gente começou a procurar veículos, imprensa, TVs, para falar das questões oncológicas durante a pandemia. No começo foi bem difícil a gente conseguir emplacar os assuntos que a gente estava querendo, né? Mas conforme a gente foi tendo números sobre isso, a imprensa se interessou e a gente conseguiu trazer aqui, começar uma discussão falando sobre a importância de continuar olhando para sinais, sintomas diagnósticos e a não interrupção do tratamento. A gente chegou aí para a TV com um filme all type, onde o objetivo de fato era a retenção da informação da importância da continuidade do tratamento. Então, vou trazer aqui. Para vencer o câncer, nada pode te parar. Nessa luta, cada dia faz a diferença. Faça suas consultas, realize seus exames, mantenha seu tratamento. Conte com o atendimento oncológico protegido do AC Camargo Cancer Center. Nosso atendimento é exclusivo para o paciente oncológico. Quem tem câncer tem pressa. AC Camargo Cancer Center. Esse foi o filme que a gente veiculou em redes sociais e na TV. E em apoio a gente tinha uma série de peças aí. O importante dizer é que essa campanha ela vai fazer quase 2 anos já. Ela começou no auge da pandemia, falando especificamente de atendimento oncológico protegido. Ela veio falando da importância de continuidade de tratamento, veio falando da questão do diagnóstico precoce e ela continua, óbvio, a mensagem foi mudando, se transformando de acordo com o nosso momento social, mas ela continua aí no ar. E aí a gente pergunta, né, como é que a gente sabe se uma campanha funcionou, se ela deu certo ou não? Então eu trouxe aqui um pouco do resultado dessa campanha para dividir com vocês. Então hoje a gente sabe que a gente já impactou 80 milhões de pessoas nas redes sociais, 1,9 milhões de pessoas engajadas com anúncio. A nossa publicidade gerou 105 mil ligações para o nosso call center, 136 mil agendamentos de consultas e exames, 985 mil pessoas visitaram o nosso site, né? 29 milhões de pessoas impactadas na TV, 14 milhões em rádio, 1 milhão na mídia impressa, 7 milhões de equivalência publicitária, falando sobre, e aqui não é falando sobre o AC Camargo, e sim falando sobre a questão da importância da continuidade do tratamento, do diagnóstico, com 363 publicações de matérias na imprensa, nos mais diversos veículos.
aqui para dividir com vocês um pouco de como a gente mensura isso, né? Então a gente acredita sim na importância da comunicação focada na prevenção e a gente mensura o quanto que isso está trazendo de resultado para o AC Camargo também. Então a gente tem um funil de acompanhamento, a gente faz um pulso semanal com a agência, né? Que nossa parceira que tem conseguido esses resultados conosco. Então a gente tem aqui como é que a gente vai olhando o funil e como é que a gente vai entendendo a jornada desse paciente até que ele chegue dentro do AC Camargo, né? Então a gente olha para a audiência, depois disso para quantas ligações, dessas ligações quantas consultas foram geradas e dessas consultas quantos exames foram gerados. Esses resultados são resultados de uma campanha de prevenção, né, de uma campanha sobre a importância de estar atento a questões oncológicas. Quando a gente vai olhar só para a imprensa, a gente traz aqui um pouco do resultado que a gente teve, aí falando da importância de continuar o tratamento, a importância do diagnóstico e de não ignorar sinais e sintomas. Então foram 363 matérias, né, distribuídas aí entre TV, online, rádio e impresso. Quis compartilhar aqui com vocês também quais são todas as redes que a gente está e onde a gente disponibiliza essas informações para pacientes. E terminar aqui falando da importância da prevenção. Acho que essa informação do INCA fala muito sobre essa necessidade, fala muito sobre a responsabilidade das instituições que estão aqui, que entre 80% e 90% dos casos de câncer seriam evitados por mudanças de hábito. Ou seja, aqui está a real importância da campanha de prevenção. Hoje a gente ainda entende que as pessoas falam muito sobre câncer a hora que a gente já tem câncer, né? E a prevenção vem para falar de o que eu tenho que acompanhar para saber se posso ter ou não, o que eu posso mudar. É isso, espero ter contribuído. Estão aqui os meus contatos. Obrigada. Obrigada, Daniele. Por favor, Denise, você. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Meu nome é Denise Caruso. Eu sou Head de Clientes e de Operações na Ogilvy Brasil. E eu vim aqui hoje contar um pouquinho sobre a importância das campanhas publicitárias na conscientização das pessoas e no engajamento delas para apoiar a luta contra o câncer. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, né, a todos os organizadores do evento pelo convite e pela oportunidade de falar em nome da Ogilvy, de todos que fizeram parte dessas campanhas que eu vou mostrar para vocês aqui. E eu trouxe duas campanhas, Carequinhas, que é do GRAAC, e a do IBCC, que é o câncer de mama no alvo da moda. São campanhas de alguns anos, 2015, 2016, porém elas são altamente relevantes ainda hoje e são muito comentadas. Começando pela do Carequinha, que é o Carequinhas contra o câncer infantil. Nós sabemos que a luta... sabemos que a luta pela doença não é o único desafio que essas crianças enfrentam. A gente sabe que elas enfrentam o preconceito, enfrentam comentários de alunos na escola, de amigos, o olhar das pessoas. Então, fortalecer essa autoestima de uma criança em tratamento é muito importante, é fundamental, né? E para isso a gente criou uma campanha convidando personagens de cartoons famosos, né, que Garfield, Hello Kitty, Snoopy, todos os personagens da Turma da Mônica, que eles, e mais de 40 outros cartoons também, personagens de cartoons, que rasparam o cabelo, ficaram carecas, para poder espalhar a mensagem poderosa de que uma criança com câncer precisa ser vista como qualquer outra criança. Então, nós criamos episódios de desenhos que foram veiculados em canais relevantes como Cartoon Networks, Discovery Kids, muita mídia digital,
né? Uma campanha que teve muitos comentários também em jornais e em noticiários de TV, em social media, e com repercussão não só no Brasil, como também no exterior, com mais de 230 milhões de pessoas impactadas num período muito curto. Então eu vou mostrar para vocês aqui a campanha, né, que reforça a necessidade de crianças em tratamento com câncer serem acolhidas, serem recebidas pelas outras crianças também, e isso com certeza acaba refletindo, né, no psicológico, em energias, na estima delas, para uma melhora, para uma recuperação melhor. Então eu vou mostrar aqui a campanha. Fica olhando, aponta, mostra, cochicha um com o outro. Então eu vejo que isso é uma forma de um preconceito. Tem gente até que vira, né? Mas eu falo pra ela, Bia, não liga, porque eles não entendem o que você tá passando. Eu queria que elas entendessem que a gente não tá doente porque quer. Eles vão ver na TV, o Brasil todo vai ver na TV. Eu achei que se tirasse o bonequinho, todo mundo ia rir, mas agora não tem mais. Receberam um apoio precioso. Personagens de desenhos infantis rasparam a cabeça por uma boa causa. E agora eu vou trazer uma outra campanha para vocês, que é a do IBCC, né? O IBCC, que hoje é o hospital, o São Camilo Oncologia, ele recebe doações através da venda de camisetas que tem aquele ícone com o câncer de mama no alvo da moda. Porém, as camisetas, essas campanhas, acabaram perdendo um pouquinho de relevância. Então, o nosso desafio era relembrar as pessoas do que realmente estava por trás de cada camiseta, provocando-as e engajando essas pessoas para fazerem parte ativamente da causa. Então, nós contratamos celebridades, nós convidamos celebridades para fazerem uma sessão de fotos com uma fotógrafa chamada Mary Vargens. E durante a sessão de foto, elas conversavam sobre o que o câncer de mama de fato representa, significa para uma mulher. E durante a sessão de fotos, a fotógrafa, ela revelava que ela era uma paciente que venceu o câncer de mama, e ela tirava a camiseta mostrando as marcas da mastectomia, mostrar o que estava por trás da camiseta dela. E a reação das celebridades nesse momento foi de fato o que nós captamos para a nossa campanha de vídeos, de fotos, que tornaram-se conteúdos online, principalmente digital. E a gente conseguiu com isso resgatar, né, fazer com que as pessoas resgatassem a importância, né, e a conscientização de apoiar a luta contra o câncer de mama. Nós tivemos mais de 50 milhões
de views. Nós tivemos mais de 50 milhões de views entre mídia social, coberturas de TV e blogs e, principalmente, um aumento de 200% na venda de camisetas que foram revertidas como fundos para o hospital. Então eu vou mostrar aqui para vocês a campanha que também é bem impactante, que chama-se Por Trás da Camiseta. IBCC Hospital offers breast cancer treatment thanks to the funding from its Fashion Targets Breast Cancer campaign. But over the years, the campaign has lost impact with less t-shirts sold. We needed to change that trend. We invited Brazil's biggest celebrities for a traditional photo shoot with photographer Maureen Vargans. Then she showed them what was truly behind each t-shirt. Eu tenho uma missão aqui também. Quer te dizer que eu tive câncer de mama. Eu quis essa opção de não ter nada mesmo. De poder abraçar você e estar no meu corpo junto do seu corpo. Quando você se olha no espelho? Eu vejo isso, tá certo? E de alguma forma eu sou muito grata a poder me olhar no espelho e ter essa possibilidade de vida. E você é linda. Vamos fazer a nossa segunda sessão de fotos? Assim mesmo? Não deve ter nem comparação uma foto com a outra. The new photos became our campaign. The experience got nationwide attention. Para promover a prevenção, um grupo de estrelas se juntou para lançar a campanha deste ano. Que coisa linda, gente! Muito lindo. And once again, people supported the fight against breast cancer, with a 200% increase in t-shirts being sold. Gostaria aqui de deixar uma mensagem, né, um pouquinho que nós como publicitários, a gente não faz, né, até complementando um pouquinho do que vocês já trouxeram aqui, a gente não faz campanhas que vendam só produtos e serviços. Eu acho que na Ogilvy, principalmente, a gente tem como foco desenvolver campanhas que tenham uma preocupação com a responsabilidade social, que transformam a vida das pessoas, né, com mensagens que tenham um valor, né, que façam a diferença na vida de cada um de nós. Eu acho que essas campanhas representam um pouquinho, né, do que a gente precisa fazer aqui sempre com as nossas campanhas. É isso, muito obrigada. Obrigada, Denise. Não, e essas campanhas já tem um tempo, mas eu me lembro como se as duas fossem ontem, assim, as ações incríveis. Eu tenho algumas perguntas aqui, então, que eu vou direcionar para vocês, mas vocês que estão assistindo a gente, vocês também podem fazer. Acho que tem um QR Code, que é só apontar o celular, mandar a pergunta que eu posso colocar aqui para o pessoal da mesa também. Então, Marise, vou começar com você. O INCA, ele realiza importantes ações, né, para a população, para que a população possa ter acesso às informações corretas sobre a prevenção do câncer, como a gente viu aí, né, em todas as peças que você mostrou. Mas, ainda assim, parece que não é tão fácil engajar as pessoas na adoção de hábitos saudáveis. Então, pensando em comunicação, qual linguagem você entende como mais efetiva para realmente atrair a atenção das pessoas? Está funcionando. Está funcionando. De fato, é realmente bem difícil conseguir, porque existe vários interesses, várias indústrias que tornam podem mostrar como prazeroso os alimentos não tão saudáveis, ou o tabagismo, enfim. Então, a gente tem que lutar e passar essa informação, mas de uma forma assim, um pouco também leve, senão a gente vira aquela mãe ou aquele professor e aí vira uma comunicação chata, né? Eu acho que hoje em dia, assim, um canal que eu vejo como muito interessante é o de vídeos,
O audiovisual sempre foi uma poderosa ferramenta, mas hoje com esses mini vídeos, esses vídeos que todos compartilham e que a gente faz em casa, que todos podem, né, colaborar e mandam, então essas coisas que vão pelas redes sociais, vídeos curtos, acho que é um bom caminho. A gente tenta chegar nisso, a gente consegue fazer alguma coisa e aí a gente espera que no compartilhamento consiga alcançar mais gente, porque sozinhos é aquilo que eu falei, né? A gente não tem braço nem perna, mas todo mundo fazendo. Se tiver um canal com uma celebridade, melhor ainda, que ela tem já uns seguidores, ela consegue, principalmente a gente adequando, né? Se é o público jovem, uma celebridade que seja admirada por esse público, ou seja lá qual for o público. E é importante também, quando escolher a celebridade também, porque existe também a linguagem não verbal. Ela deve ter um comportamento coerente com o que ela passa. Então, a gente também tem que ter esse olhar cuidadoso. Mas acredito que hoje seria isso. Eu diria que o audiovisual e esses filmes é um canal bem interessante. Perfeito. Catarina, então nós da Abrale trabalhamos com cânceres do sangue, que são considerados raros, né? Principalmente quando a gente compara, como você colocou na sua apresentação, com os tumores sólidos, tipo câncer de mama, câncer de pulmão, enfim. E o desafio para alcançar o público parece que fica ainda maior nas nossas campanhas. Quais estratégias você costuma adotar para que a sociedade conheça, né, então, esses cânceres raros, os linfomas, as leucemias, mieloma múltiplo, enfim, e para que eles possam, então, conhecer os sinais, sintomas e aí procurar pelo diagnóstico precoce? Legal. Realmente, vou tirar meu fone, senão eu fico me ouvindo e aí é ruim. Realmente é difícil, é desafiador, porque as pessoas têm uma dificuldade de entender, a começar o que é esse tipo de câncer, né? Então, acho que é muito fácil para a população, já há um entendimento bem grande sobre o que é um câncer de mama, o que é um tumor de pulmão, e o que é um tumor, né, de próstata, enfim. E há uma dificuldade de entender o que é um linfoma, o que é uma leucemia, como assim um câncer que corre pelo corpo todo, né? As pessoas têm uma dificuldade de entender. Então, a gente procura sempre trabalhar, como eu mencionei na minha apresentação, com campanhas com ajuda de famosos, com ajuda de transporte público, de veículos que tenham grande veiculação, assessoria de imprensa, mídia e afins, para que a gente possa explicar o que são esses cânceres e quais são os principais sintomas. Quais sintomas as pessoas precisam despertar a desconfiança. Eu acho que um principal desafio que a gente tem também, que os nossos cânceres, a maioria deles, eles têm sintomas muito inespecíficos. Então, a pessoa começa com uma febre no final de tarde, aí aparece um cansaço, aparece uma dor na perna, né, um hematoma aqui, que ela não sabe de onde veio, um sangramento na gengiva quando foi escovar o dente, e aí tem uma dificuldade de associar isso a uma doença mais séria, uma doença mais a um câncer, né? Ninguém desconfia e até os próprios médicos não desconfiam quando os pacientes chegam com esses sintomas no hospital. Então, a gente tem essa dificuldade de informar e falar, olha, se isso for persistente, né? Porque não é se você um dia teve uma dor de cabeça, quer dizer que você está com isso. Mas se isso for persistente, então se você está sempre com uma dor no corpo, um cansaço, uns hematomas que você não bateu e simplesmente apareceu, um sangramento persistente, um carocinho no pescoço, né, que não passa, que não é de uma inflamação nem nada, vai atrás, procura o médico e aí a gente tenta sempre o apoio dessas pessoas, personalidades influentes, veículos de grande massa que tem bastante veiculação e alcance para passar essa mensagem. Porque só ficar falando isso nas nossas redes, a gente acaba alcançando os próprios pacientes que já estão em tratamento e não é esse o objetivo que a gente quer. Perfeito. Daniele, o AC Camargo, ele é referência, né, no atendimento em saúde aqui no Brasil. Na comunicação, quais cuidados vocês tomam para que o nome de vocês, a marca de vocês, continue sendo transmitido, né, com essa mesma importância, de maneira que passe segurança para os novos pacientes que vão ser atendidos por vocês? A gente tem muito cuidado com a marca da gente, né? Até porque, como a Maris mesmo disse, a gente tem uma questão aí de outras indústrias com outros interesses e essa associação de marca pode ser muito perigosa, né? E não é incomum algumas dessas marcas de indústria procurar se associarem a uma marca de saúde, né? Então, primeiro, existe uma avaliação muito criteriosa sobre com que tipo de
marca a gente vai se relacionar, com que tipo, inclusive com o que tem dentro do hospital, o que a gente aparece, os nossos médicos aparecem utilizando, o que é servido, para que isso de fato faça sentido e não que a gente vire um apoio para uma indústria que está precisando comunicar alguma coisa para a sociedade que não necessariamente eles conseguem fazer sozinhos. Acho que um outro ponto importante que a gente preza muito é a simplicidade na comunicação. Por isso, muitos dos nossos anúncios ao types, né? A gente já está falando de um assunto denso, a gente já está falando de um assunto, como a Cat falou, muitas vezes desconhecido do paciente, né? E que não chega, que chega sem aviso prévio. Onde uma pessoa precisa absorver uma informação rápida, porque o tempo que ela demora para agir sobre aquilo vai fazer diferença no diagnóstico dela, né? No desfecho que ela vai ter. Então, a principal, e é um desafio para a gente que está dentro do hospital, né? Como é que a gente consegue ouvir o médico, ouvir um pesquisador, e como é que eu traduzo isso sem perder a essência, mas numa linguagem mais acessível para pacientes, familiares e para a sociedade. Então, acho que esses são os dois principais cuidados quando a gente vai pensar em comunicação. Perfeito, obrigada. Denise, então você apresentou aqui 2 campanhas gigantes, né? A campanha dos carequinhas e do câncer de mama no alvo da moda. Eu queria que você contasse, se é que possível, né, qual é o segredo para transformar essas ações em uma marca, né, que depois de tanto tempo a gente ainda lembra e segue comentando. Claro. Eu acho que, principalmente, o sucesso, eu acho que é de todos os envolvidos estarem de fato engajados, né? Porque não é fácil, não é uma tarefa fácil, são campanhas que a gente precisa sensibilizar a população e precisamos que todos os envolvidos, o veículo, a agência, o instituto, todos precisam estar com o mesmo foco, na mesma direção. Então, para reverberar isso, é importante ter consistência, né? No caso aqui do Alvo da Moda, a gente resgatou a campanha com uma outra leitura, né? Repaginamos para lembrar da importância do que está por trás da camiseta. Então, é importante ter também consistência e, principalmente, veicular, né, para as pessoas certas no momento certo, né, usar hoje os canais, né, que as pessoas estão, então muita mídia digital, redes sociais, né, no caso recente da campanha que nós fizemos de olho nos olhinhos, que nós usamos o filtro, né, para que as pessoas também pudessem postar as campanhas e espalhar a informação. Então, todos precisam estar engajados e precisa ter consistência. Perfeito. A gente já está chegando no final do painel, mas eu queria colocar, antes das considerações finais de vocês, uma pergunta para todas. Então, a gente falou muito aqui de redes sociais e a gente está na era do TikTok agora, né, com vídeos curtos e tudo com uma necessidade gigantesca de viralizar. E, enfim, as informações também viralizam, não necessariamente são informações que deveriam ter o impacto que elas têm. Mas aí, pensando em saúde, qual que é o desafio de chegar numa rede social, como, por exemplo, o TikTok, que o entretenimento é o que, né, é o que tange ali. Qual que é o desafio de alcançar esse público na era em que o TikTok parece que fala mais alto do que todas as outras mídias? Quer começar, Marisa, por favor? Como eu estava falando, a gente tem que dançar conforme a música, né? Também a gente não pode falar, né, como a Denise falou, né, ou como foi a Kátia que falou, com o nosso próprio público o tempo todo. A gente tem que ir aonde o povo está. E assim a gente tem que adequar nossa comunicação, nossa mensagem para esses veículos. Eu acho que, por que não tornar divertido um filme, né? Eu já vi aqui, agora mesmo foi apresentado filmes divertidos, né? E que passam uma mensagem boa, passam alimentação saudável é legal, não precisa ser chato, o filme não precisa ser chato, mas ele precisa ser simples, a linguagem simples, sim, e que incentive a pessoa a compartilhar. Ela não vai compartilhar um negócio chato, então curto e objetivo, e se puder ser leve, melhor, entendeu? Acho que essa é uma fórmula da gente conseguir, vai rindo, vai se divertindo e está passando informação boa. Acho que é assim. Perfeito. A gente optou por não estar no TikTok ainda. A gente está estudando como é que
a gente pode ir para este canal, né? Estamos em todas as outras redes sociais. A rede social é para a gente muito importante nos nossos resultados, como eu trouxe aqui para vocês. E sim, existe um desafio muito grande quando a gente vai falar de comunicação de saúde, especificamente de câncer dentro de redes sociais, de uma linguagem muito mais rápida, onde as pessoas muitas vezes estão buscando, inclusive, um escapismo, né, para que desse dia a dia. Então tem o desafio do ser breve, como a Marise disse, do ser simples, né, e do trazer a informação com significado. A gente percebe que esses são gatilhos que atraem o público, mas a gente no AC Camargo tem muitas experiências positivas com vídeos mais longos, né? O vídeo que eu trouxe para vocês aqui do Especializado em Vida só tem 1 minuto e 13, e esse vídeo tem 90% de visualização da audiência, que assiste até 1 minuto e 15, né? 1 minuto e 13, 1 minuto e 10. Ou seja, eles não assistem o responsável técnico, né? Então, a gente acredita também que é fazer com que o filme certo chegue à pessoa certa no momento correto. É claro que eu não vou conseguir fazer um vídeo gigante para falar de radioterapia para alguém que não está nesse momento e que não faz sentido. Então, mais do que o tempo, o quanto essa mensagem é adequada para aquela pessoa naquele momento. Perfeito. Obrigada, Daniele. É exatamente isso. Eu acho que é sensibilizar, né, as pessoas com a mensagem. O vídeo Carequinhas, por exemplo, ele é longo e teve também, todas as pessoas, 91% vêm até o final. Então, eu acho que é a mensagem certa, né, para o público certo, no meio correto. É básico isso, mas de fato é o que funciona, né? E a leveza com que a gente trata o assunto, porque ele já é árido, né? Obrigada, Denise. Eu acho que vocês já falaram tudo aqui, mas complementando, a Brali também tem uma dificuldade aí. A gente já entrou no TikTok, mas a gente tem uma dificuldade de trabalhar essa rede. Ainda não é uma rede nossa de exemplo e que a gente traga bons resultados dela. Exatamente porque a gente tem vídeos muito curtos, que pessoas estampam esses vídeos. Então a gente ainda está estudando quem seria a pessoa para estampar esses vídeos na Brali. A maioria dos vídeos estão atrelados a danças, então a gente também a músicas e letras que não têm relação direta com a nossa causa, então a gente ainda está também com essa dificuldade de entrar, mas a gente já fez alguns vídeos, a gente tentou lançar um desafio e aí envolver uns famosos para ver o que dava, não deu muito certo, mas a gente está estudando ainda para ver, e eu acho que no nosso trabalho realmente o que vocês comentaram de vídeos longos, para nós isso é 100% verdade. A gente tem vídeos no canal, que são dessas jornadas que eu falei, né? Então, do paciente contando como foi toda a história. São vídeos longuíssimos, às vezes com mais de 10 minutos, mais de 15 minutos, e as pessoas assistem até o final. E são um dos vídeos mais assistidos, assim, só não bate TV Abrali. São vídeos muito assistidos. Então, a gente também ainda está estudando como entrar nessa rede. Mas eu acho que a gente vai ter que entrar, a gente não vai poder fugir dela. Assim como outras redes foram acabando ao longo do tempo, a gente sabe que tem uma tendência de que outras redes acabem nos próximos anos e o TikTok se tornar a primeira delas, como já vem sendo. Então a gente vai ter que entrar lá também, a gente vai ter que aprender como fazer. Obrigada. Queria complementar que, na verdade, esses vídeos longos, eles são mais para a pessoa que já tem um interesse, né? Ela já busca uma informação. Eu acho que o TikTok, na verdade, a gente não precisa necessariamente ter um perfil. Eu penso assim, você pode ter uma informação que os próprios influenciadores possam compartilhar, né? As celebridades. A gente utiliza, às vezes, isso. Na época da pandemia, por exemplo, a gente teve aumentou muito o tabagismo passivo. Então, assim, a gente utilizou a rede, não do INCA em si, mas de parceiros que falaram sobre isso. Então, assim, verdade. A gente pode utilizar, e não precisa estar o perfil oficial, mas ela pode estar na boca de outras pessoas que estão compartilhando. Então, assim, é uma forma também, entendeu? Sim. Mas o vídeo grande, ele tem, sim, claro, ele vai ter, principalmente para quem já está buscando uma informação. Acho que aí vai ter uma informação muito mais completa. Acho interessante também. Perfeito. Obrigada, Marise. Bom, então agora a gente
né? A gente está chegando aqui ao final do painel. Eu queria, então, que vocês deixassem uma palavrinha bem rápida de considerações finais sobre tudo que a gente discutiu aqui. Pode começar, por favor, pela Catarina. Queria só, de novo o fone, queria só agradecer mesmo e deixar essa mensagem de que a gente precisa ter planejamento. Eu acho que mesmo sendo uma ONG, tendo pouco recurso, se a gente não se planejar, aí que a gente não vai conseguir fazer o melhor uso do pouco recurso que a gente tem, para dessa forma a gente alcançar um melhor resultado. Então, não é sair fazendo a campanha por fazer, tem que ter um planejamento por trás e aí a gente vai colher bons frutos, que é o que a gente quer. Obrigada, Denise, por favor. Exatamente, complementando, eu acho que agradecer também vocês pela oportunidade da gente mostrar um trabalho e, de novo, ter foco e ter todos os envolvidos, principalmente no nosso caso como agência, a gente já teve casos onde às vezes nem todos estão tão engajados e envolvidos e demora a acontecer. Então, quando a gente tem um grupo pequeno, quando a gente tem todos os parceiros envolvidos e com o mesmo foco, a gente consegue ótimos resultados. Obrigada, Daniele, por favor. Queria só agradecer o convite, né, a gente poder estar aqui, a importância desse espaço, da gente falar da importância da comunicação dentro do tratamento oncológico, né? Muitas vezes não é incomum as pessoas perguntarem: você trabalha no marketing de um hospital e o que você faz? Né? A gente também é uma parte importante do tratamento, né? A gente aqui, todas nós falamos de campanha, que é a questão mais fácil, mas lembrar que tem muito do material de apoio à assistência, né? Então, que essa área de marketing, essa área de comunicação também vai olhar para essas necessidades do paciente. E agradecer o apoio, né? Porque muitas vezes a área de marketing é o estranho no ninho. Então, não é incomum a gente ir para reuniões que a gente fala: mas quê? Né? Mas como? Então, o apoio dos profissionais médicos, dos profissionais multidisciplinares que a gente tem, é muito importante para que o time consiga chegar nesse resultado que de fato muda a jornada do paciente. Obrigada, Daniele. Marise. Complementando o que a Daniele falou, na verdade é isso. A gente trabalha também para assistência, né? Lá no INCA também, dando apoio e tudo, mas as nossas campanhas para público em geral, né? Que são as campanhas de prevenção e detecção precoce, é justamente, não venha para o INCA, entendeu? É o contrário, não queremos que você venha, queremos que a população tenha saúde, então é isso, complementando. Obrigada, gente, mais uma vez, a nossa discussão foi muito rica e importante, quero agradecer também todo mundo que assistiu o painel e as próximas discussões começam às 11h. Obrigada, até mais.